Quando você lê Meditações, você percebe que Marcus Aurelius escreveu aquilo não como uma forma de expor as suas ideias, mas como, literalmente, meditações, reflexões sobre como ele levava a vida dele, as suas escolhas, se eram baseadas na razão, se eram baseadas em tentar fazer a coisa certa. Cada decisão que ele tomava, ele era o imperador, então cada escolha que ele tomava era um peso não só na vida dele, mas na vida de milhões de pessoas. E por isso ele refletia tanto sobre cada passo. E é por isso que você percebe que muito de Meditações é uma autocrítica. E você percebe muito isso também com os outros estoicos. Os estoicos mais conhecidos. Sêneca está sempre falando sobre a hipocrisia. Epicteto sempre dizendo como é importante a gente focar nas coisas que a gente consegue mudar. E definitivamente uma das coisas que a gente não vai mudar, por mais que a gente tente, é a nossa natureza humana de cometer erros. Cometer erros definitivamente é uma das coisas que a gente mais faz e mais nos afeta, principalmente quando são coisas em que a gente se cobra muito. Por exemplo, quando a gente decide fazer uma dieta ou quando a gente decide começar a seguir uma rotina, talvez de estudos, e a gente acaba vacilando algum dia, a gente pisa na bola e acaba não completando aquilo dentro do esperado, ou talvez não fazendo aquilo, ou fazendo da forma errada, e a gente fica se lamentando, a gente fica se martirizando o fato de que a gente não seguiu aquilo da forma que a gente esperava seguir. Você provavelmente entende como que é sentir isso de você esperar tanto de você mesmo e você vacilar. Isso é a coisa mais normal que existe, isso vai acontecer com a gente sempre. Para algumas pessoas isso é muito difícil lidar com esse tipo de situação, porque a gente se sente mesmo muito mal. Algumas pessoas se sentem destruídas por causa disso. Algumas pessoas olham no espelho e pensam: você é uma merda, você é um fracassado, você não conseguiu fazer isso. E aqui está o tópico deste vídeo, que é você ficar se lamentando. Claro, é muito importante você sempre buscar o autodesenvolvimento. O estoicismo em si nos ensina isso. Focar nas coisas que a gente consegue mudar e deixar para lá as coisas que a gente não consegue mudar. Você não consegue mudar o seu país no momento. Você não consegue mudar as leis, você não consegue resolver a inflação, você não consegue acabar com todas as guerras no mundo, você não consegue acabar com toda a fome no mundo, infelizmente, quem dera a gente pudesse fazer isso. E é por isso que é tão importante focar nas coisas que a gente consegue mudar. Porque certas coisas na vida simplesmente não é possível mudar. E como eu disse antes, errar é da natureza humana. É da minha natureza, é da sua natureza. A gente sempre vai errar. Mesmo se você hoje, por algum motivo, encontrasse um livro que tivesse todas as soluções da vida, tivesse todas as respostas para todas as perguntas que você tem e você pudesse tomar todos os passos, literalmente todos os passos, da forma correta para tudo dar certo, você ainda ia fazer um monte de merda. Você é humano, nós somos assim. E a pior coisa que você poderia fazer é ficar se lamentando, se martirizando. Um tipo de exemplo é um pouco específico, pode parecer muito exagerado para algumas pessoas, mas quando vocês observam algumas pessoas que têm algum tipo de compulsão alimentar, o que acontece com elas é que elas comem por um período de tempo. Depois elas percebem o que elas fizeram, elas se sentem mal, elas ficam se martirizando, elas ficam se lamentando, elas ficam com a autoestima lá embaixo. E o que elas fazem é ficar remoendo demais esses sentimentos por muito tempo. E isso acaba fazendo elas se sentirem tão mal que a única coisa que elas conseguem fazer é voltar exatamente para o que estava fazendo mal a elas, que neste caso era comer. O problema da gente, quando a gente sai dos trilhos, quando a gente sai dos caminhos, é que às vezes a gente perde muito mais tempo se culpando de ter saído do caminho do que estar tentando voltar para o caminho, estar tentando voltar para os trilhos. E adivinha só, a coisa mais importante, devia ser a primeira coisa que você faz quando você sai dos trilhos, é voltar para os trilhos. Se você errou, a pior coisa que você pode fazer é ficar remoendo isso, é ficar se lamentando, é ficar se martirizando, olhando no espelho e pensando: caramba, eu errei, que fracasso, que decepção. Isso é uma perda de tempo. Você só vai se desmotivar, você só vai se sentir pior, você só vai usar toda essa energia que você está usando agora para deixar você ainda pior. Você podia usar essa energia para voltar e fazer o que você tem que fazer
completar suas tarefas, cozinhar aquela refeição saudável, desliga a Netflix, se hoje não é dia de Netflix, e vai focar nas coisas que você tem que estudar, vai focar nos seus livros, vai focar em terminar aquele módulo, ou vai fazer aquela corrida porque você ainda não fez. Não perde tempo marinando na sua cabeça o fato de que você não fez algo. Vai e faz, levanta e simplesmente faz. Lembra sempre disso, se você pode fazer alguma coisa, você deve fazer. Vai e faz, não fica se martirizando, porque isso é uma perda de tempo, só vai deixar tudo pior. Se você saiu dos trilhos hoje, conserta hoje.